Momento da Palavra e Oração. Bom dia mesmo, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando a gloriosa Palavra de Deus que nos traz paz, que nos traz alegria. A Palavra de Deus é como uma bússola que nos orienta, nos leva para um caminho de bênção, de vitória. Oh, meu irmão, minha irmã, tenha prioridade na tua vida. A prioridade principal é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Oh, meu querido, minha querida, talvez nesta manhã você está dizendo no profundo do teu coração: o que eu vou fazer? Olha a circunstância que eu tenho passado, olha os problemas que eu tenho enfrentado. Existe solução para a tua vida, meu irmão, minha irmã. A solução está na pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor de senhores, Médico dos médicos, Raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã. É o cabeça da igreja, ele é a porta, o sumo pastor, pão vivo que desceu do céu, água que mata a sede eternamente. É aquele que tem as chaves da morte e do inferno, é o cabeça da igreja. É Jesus que se doou por nós, meu irmão. É Jesus que, quando ele colocou o joelho no Getsêmani, que é um lugar de sofrimento, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E ele foi, meu irmão, ele foi, minha irmã, para aquela cruz, para ser crucificado. É pela minha vida, é pela sua vida, e nós temos que valorizar isto, meu irmão. Isto significa que nós temos valor. Isto significa que Deus realmente Ele nos ama e Ele quer o melhor para a nossa vida. E eu quero trazer uma palavra também neste momento no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 1, e o versículo 29 até o versículo 39, que nos diz: a cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e a toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Amados e queridos irmãos e amadas irmãs, a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, meu irmão. A verdade é a palavra de Deus, minha irmã, e nós sabemos que esta mensagem aqui nos mostra que Jesus, ele chegando ali na casa da sogra de Pedro,
ela estava enferma, ela estava acamada, ela estava impossibilitada de lidar com seus afazeres. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia. Eu digo para você, será que Jesus não ainda está estendendo as mãos para nossas vidas, querido? Você não pensa, realmente não analisa no teu coração que ainda este Jesus maravilhoso, Ele ainda continua fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Não importa o tipo de doença, não importa o tipo de enfermidade, não importa o tipo de febre, Ele ainda continua fazendo maravilhas extraordinárias. Nós vemos também na palavra de Deus que Jesus, sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele deu visões aos cegos, audição ao surdo, voz aos mudos. Ele limpou pessoas leprosas, Ele curou pessoas que estavam mortas, cheirava mal depois de 4 dias, ressuscitando-as dentre os mortos. Ele fez milagres extraordinários, maravilhas extraordinárias, e não é diferente. Então, chegando-se ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia. A febre, ela é como se fosse uma campainha para mostrar que algo está acontecendo com o organismo. A febre realmente ela representa ali que a pessoa está acamada, a pessoa está, digo ali, com um problema que está causando realmente esta febre. E chegando, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou e servia. Então, neste momento, só dele tocar com as mãos sobre a sogra de Pedro, ela foi curada, ela foi liberta, ela passou realmente ali a se levantar e fazer os seus afazeres. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Agora talvez as pessoas falem, mas será que ele curou todas as pessoas que chegaram neste momento? Ele realmente, a Bíblia nos diz, e toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Satanás, ele sabe quem é Jesus. Os principados, potestades, dominadores de força, ele sabe quem é Jesus. É por isso que Jesus, naquele momento, ele mandou-lhe se calar. Ele, naquele momento, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Jesus simplesmente falou, cala-te, demônio, porque nós sabemos que numa libertação, meu irmão, a gente não pode dar corda para Satanás, não. A gente não pode dar corda para os demônios do inferno, não. Simplesmente nós temos que dar uma ordem em nome de Jesus Cristo, dizendo, espíritos diabólicos do inferno, demônios do inferno, sai desta vida, vai embora em nome de Jesus Cristo. E se Satanás querer realmente vir retrucar, manda cala a boca e sair no nome de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, e toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Olha o exemplo que ele está nos dando, querido. Olha o exemplo que Jesus Cristo está nos dando. E levantando-se de manhã muito cedo. Tem pessoas, é o seguinte, querido, que dorme tarde e acorda tarde.
Jesus, ele deitava cedo e levantava cedo. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Nós temos que ser realmente pessoas de oração. Nós temos que ser pessoas que temos que buscar, clamando, buscando aquele que nos salva, buscando aquele que nos liberta, buscando aquele que nos transforma. Nós temos que ser pessoas de oração, orando pela nossa família, orando pela nossa casa, orando por este governo, orando por todas as coisas que realmente necessitam de um milagre, orando pelas pessoas que estão doentes, orando pelas pessoas que estão caídas, orando pelas pessoas que estão sofrendo desempregadas. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele estavam, e achando-lhe disseram: todos te buscam. Infelizmente, neste século não é desta maneira. Poucas pessoas têm buscado a Jesus, poucas pessoas têm buscado os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus, e achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus, ele veio pela humanidade, não importa se é só no Brasil, não importa o país, não importa a localidade. Jesus veio para salvar a humanidade que estava perdido, e nesta manhã ele está dizendo a você e a mim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque para isso vim, para salvar o que se havia perdido. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Ele é o libertador, ele é aquele que cura, ele é aquele que transforma, é aquele que batiza com o Espírito Santo, é aquele que faz milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Ele é o Deus Criador, ele está no controle da natureza, ele está no controle da humanidade. É Jesus de Nazareno, é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é aquele que tem as chaves da morte e do inferno, meu irmão, minha irmã. Pai querido, neste dia, Pai, eu entrego a minha vida, Pai, a vida deste ouvinte da tua palavra. Abençoa, proteja, livra de todo acidente, livra de toda peste, de toda maldição. Abençoa, abrindo as portas do emprego, da prosperidade, da saúde. Visita, Senhor, as UTIs, visita, Senhor, os leitos de dor. Ó Deus, cura aqueles que estão doentes. Ó Deus, levanta aqueles que estão caídos. Fortaleça, meu Deus, aqueles que estão fracos. Tira, meu Deus, pessoas da depressão, da opressão, do síndrome do pânico, da insônia, do esquizofrenia, do transtorno bipolar. Ó Deus, transforma esta casa, esta família, salvando, libertando e realizando, meu Deus, algo extraordinário, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas, Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.